me auxiliado nessa caminhada. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Uma palavra bastante conhecida. Que o Senhor colocou no meu coração. Sobre a mulher sunamita. Vou começar a ler aqui a partir do versículo 8 também. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita, e chamando ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera: Dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Só até aqui um pouco, irmãos. Você vai ver que a mulher ela já era rica. Então, ela meio que não precisava de nada. Mas mesmo assim, Eliseu falou assim: você não quer que eu vou lá falar com o rei, falar com os exércitos? Aí ela falou assim: não, eu habito no meio do meu povo. Então, ela disse assim: para mim está tudo bem. Eu estou do jeito que eu estou, não preciso de nada. Amém? Então disse ele: que há de se fazer, pois por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama, e chamando ela, se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho. Tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os seus segadores. E disse ao seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços a uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus, de longe disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu o que manifestou. E disse ela: pedi eu, meu senhor, algum filho? Não disse eu: não me enganes? Só até aqui por enquanto, irmãos. A princípio, ela disse que ela não precisava de nada, quando na verdade ela realmente queria um filho, porque como nós conhecemos, antigamente a mulher que não tinha um filho era algo vergonhoso. E o marido dela já era velho, então quando Eliseu promete para ela que ela vai segurar um filho, ali ela cria uma esperança. E aquele filho nasce.
Só que quando ela chega até Eliseu para dizer que o filho dela estava morto, ela meio que estava dizendo assim, ó, eu não te pedi nada, e agora você me deu um filho, e o filho morreu. E meio que a culpa é sua, porque se você não tivesse me dado nada, hoje eu não estava com essa dor. Aí Eliseu ele vai pedir para o servo dele ir mais à frente. Aí eu trouxe algumas reflexões aqui sobre a alma, né? Porque ele vai falar que a alma dela estava triste de amargura. Então, além da alma estar triste, ainda tinha uma amargura ali dentro. A alma é a parte material do homem, dotada da existência individual, e que subsiste após a morte do corpo. O espírito cede dois sentimentos da vida afetiva, natureza moral e emocional de uma pessoa ou de um grupo, índole e o caráter. Então, na nossa alma fica o nosso caráter, fica tanto a alegria quanto a tristeza. Quando você está alegre, a sua alma está alegre. Quando você está triste, ela está triste também. Triste, que demonstra tristeza, que permanece em estado de tristeza, que não possui alegria, que não está contente, que tem saudades, aborrecido, desgostoso ou penalizado. Então, aquela mulher ela já tinha um sonho, um projeto para ela e para o filho dela. E ela começou a sentir saudade já daquilo que ela já tinha sonhado. Amargura, tristeza, angústia, aflição. Os sinônimos de amargura são azedume. O contrário de amargura é doçura e consolação. Quando ela diz assim, ó, habito no meio do meu povo, essa resposta refletia o contentamento dela, já que não precisava de coisa alguma. Como eu disse a princípio, ela disse que não precisava de nada, que ela não queria nada. Só que ali, quando ela perde aquela criança também, né, quando ela pega, aí ela coloca o menino no quarto e ela vai atrás do profeta. Aí, no livro de Mateus 6, no seu versículo 6, Jesus ele vai dizer assim, ó, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Então ela pegou o menino e ela colocou o menino lá no quarto do profeta, trancou a porta, não falou para ninguém. Muitas das vezes Deus ele permite que algumas pessoas ou algumas situações venha trazer uma tristeza ou uma dor para o nosso coração, mas não para a gente ficar com raiva da pessoa ou fazer igual ela meio que dizer assim, se você não tivesse prometido nada, mas não. Como o pastor pregou aqui domingo, sábado, que algumas pessoas são necessárias na nossa vida, porque Deus ele quer mudar o nosso caráter. E talvez aquela mulher, naquele momento, tinha algo em oculto no coração dela que só Deus conhecia, porque às vezes você está mal, mas você vê que o próprio profeta, que Deus usou para dizer que ela ia ter um filho, ele diz assim, ó, e Deus me encobriu. Ela está triste, está amargurada, e eu não sei o que é, porque ele não me revelou. E às vezes a gente fala assim, nossa, o irmão é tão usado por Deus e ele não está me enxergando. Mas não é, é porque Deus está tratando com você. Deus ele está permitindo aquela situação para você fazer igual a mulher. Colocou o menino dentro do quarto, vida que segue, foi atrás do homem de Deus, foi atrás de Deus, foi atrás da resposta, porque quem prometeu o filho foi Eliseu, não foi Geazi. Geazi ele só falou para ele, ela não tem filho. Então ela falou assim, se ele prometeu, quem sabe ele pode fazer alguma coisa. Mas ela não chegou nele falando assim, profeta, você pode me ajudar? Não, ela já pegou meio que colocando a culpa da dor dela em cima do profeta. E muitas das vezes a gente quer culpar o irmão, ou até seja alguém do mundo. Se eu estou desse jeito, foi porque fulano me machucou. Se eu sou assim, foi porque fulano fez isso. E não é. É Deus mudando o seu caráter. Porque quando a gente vai olhar lá nos frutos do Espírito, a gente tem que ter paz, amor, temperança e domínio próprio. Aí eu trouxe uma referência também de Elias. Ele, sobre o quarto, né? 1 Reis 17 e 17.
E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Ela fez uma pergunta para ele: vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Aí você vê que ela faz quase a mesma coisa que a mulher sunamita. Ela diz que a morte, a causa da dor dela, é culpa do profeta. E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e chamou e clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e o reviveu. Mais uma vez a gente pode ver que o profeta pegou o menino, assim como Eliseu, e levou para dentro do quarto. Porque tem muitas coisas pessoais, nossa, que é só dentro do quarto, é só lá na intimidade, é só quando você estiver lá dentro do seu aposento, com a porta trancada, fechada, falando, seja orando, seja chorando, seja louvando, eu não sei como é a sua intimidade com Deus, porque a intimidade de cada um é diferente. Mas é só lá dentro do quarto que tem coisas que Deus vai mudar. Só que a gente precisa entender que ninguém tem culpa de nada. Porque o profeta não tinha culpa, o outro profeta não tinha culpa. Era um tratar de Deus para mudar a vida daquelas mulheres. Eu trouxe mais uma referência aqui, no livro de Marcos. Marcos 5:37. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E então disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde ela estava deitada. Eu não posso dizer que essa menina estava deitada no quarto, mas você vê que Jesus ele chegou até a casa. Aí o pessoal estava dentro da casa. Aí ele pega Pedro, Tiago e João, os pais da menina, e leva onde o corpo da menina estava sendo velado. Possivelmente poderia ser no quarto da menina. As três mortes que teve, tanto de Elias, quanto de Eliseu, quanto dessa menina, a ressurreição deles veio lá dentro do quarto. Então, assim, eu não sei se tem algum sonho, alguma promessa, algum propósito de Deus na sua vida que talvez você tenha desacreditado, talvez você esteja com medo, não sei, talvez você esteja com uma angústia, mas é dentro do quarto, mais uma vez eu falo, que você vai obter a vitória que você tanto precisa. E aí no livro de Mateus, quando Jesus ele fala, né, que Deus ele te recompensará, recompensará vem do verbo recompensar, o mesmo que compensará, gratificar, indenizará, ressuscitará e premiará. Ou seja, Deus ele pede para a gente orar, ter intimidade com Ele, e Ele ainda vai te dar a bênção, porque Ele vai te dar uma recompensa pelo aquele ato que você está fazendo. Ele vai transformar a sua vida. Orar é o mesmo que suplicar ou implorar alguma coisa. Só que eu trouxe aqui algo também, porque no livro de Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 14.
segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, irmãos, né, voltando aqui sobre a amargura, como eu disse, às vezes a gente pode estar com algum sentimento dentro do nosso coração e a gente não sabe. Porque às vezes a gente, vou dar um exemplo, de repente eu tenho alguma discussão com o Everson e a gente, cristão, estando certo ou estando certo, a gente tem que estar errado. Por quê? Porque se eu ficar, eu estou certo, o irmão está errado, ele tem que pedir perdão para mim. A gente vai ficar nisso, ó, e vai ficar, e vai ficar, e vai ficar. E às vezes o irmão quer chegar até mim, mas eu, com meu orgulho, não dou nem espaço para ele. Aí a amargura entra, aí eu fico doente, espiritualmente, fisicamente, porque quanto mais amargura você tiver, mais duro de coração você fica. E quanto mais duro de coração você fica, mais sentimento ruim você tem. Quanto mais sentimento ruim você tem, mais longe de Deus você está e não percebe. Então, se eu estiver certo, eu tenho que dizer que eu estou errada e pedir perdão para o irmão. Ah, mas ele fez isso comigo já. Irmão, teve gente que, eu vou falar para você, tem pessoa que sabe que eu já fui mais de 5 vezes e a mesma pessoa, na mesma coisa, na mesma situação. Até que teve uma hora eu falei assim, eu vou perdoar, mas assim, eu vou evitar mais contato, porque senão eu vou ter que ficar perdoando toda hora, porque eu acho que tem coisas que quando Deus não quer você perde uma pessoa, ele até permite que vocês fiquem assim. Ele fala primeiro, ó, não é muito bom, mas aí você começa a insistir, o negócio começa a ficar, né? Amargura, né? Normalmente vem associada à falta de perdão. O perdão, ele liberta de muita amargura. Escolha perdoar. Aí eu trouxe aqui as características das pessoas amarguradas. E quando eu estava pesquisando sobre isso e escrevendo aqui, eu comecei a pensar em mim, porque às vezes a gente vem para o culto e a gente ouve o irmão pregar, e aí a gente ouve o irmão falar assim, ah, você precisa perdoar seu irmão. Aí vou usar o Everson de novo. Eu preciso perdoar o Everson, e aí o pastor vem e fala, você precisa perdoar o seu irmão, e eu falo, tá vendo? Ele tem que me perdoar, Deus. A culpa é do Everson que não me perdoa. Sendo que Deus está falando comigo. Porque primeiro Deus ele muda você, para depois ele mudar o outro. Ah, mas ele tem que mudar todo mundo. Sim, Deus ele vai mudar todo mundo. Mas se você se irrita com algo, às vezes a Samantinha faz algo que só eu fico irritado. Então Deus está trabalhando em mim. Ela faz todo mundo ficar feliz, mas quando é eu fico irritada. Então o problema está em mim. Deus está mudando o meu caráter. Então a gente tem que refletir para ver o que tem que mudar no nosso coração e não no do irmão, porque cada um, como eu falei do quarto, como cada um tem a sua intimidade, cada um sabe onde é o ponto que necessita de mudança. As características das pessoas amarguradas: irritação, estagnação, reclama sempre da mesma coisa, não perdoa ninguém, impaciente, falta de perdão até com ela mesma, às vezes ela nem consegue perdoar a si própria. Desencanto, já não mostra mais interesse pelas coisas, faz, mas faz por fazer ou faz de qualquer jeito. Que acabam não se importando com as demais pessoas. Orgulho, desacreditam de relacionamentos. E a desgraça alheia é um deleite. E elas também sentem inveja. Só que, às vezes, como eu disse, às vezes a pessoa ela não está conseguindo ver. Então, muitas das vezes, a gente pode ver que a pessoa tem raiva de alguém ou tem algum sentimento. E às vezes você pode pensar que indo lá e conversar com o irmão, você vai acabar ajudando ele. Só que não. Talvez você indo lá e tentando conversar com ele, ele vai acabar ficando com raiva de você. Então, a melhor coisa que você tem a fazer, se você consegue ver que a pessoa é assim, é você orar. É você falar, sempre você conhece alguém que ora mais do que você. Eu conheço mais 5 pessoas. Mas sempre você conhece alguém que ora mais do que você. Então, você fala assim, irmão, me ajuda em oração aí pela vida do irmão. Você não precisa dar o nome do irmão, porque
Deus, ele conhece o profundo, o oculto e o escondido. Então, quando eu penso em pedir ajuda para o Everson, em oração pela vida da Josi, Deus já sabe que é a Josi. Eu não preciso dizer que é a Josi, porque Deus ele vai saber. Porque assim eu evito de expor a vida da Josi também. Porque, de repente, o Everson pode não vigiar sem querer, né? E acabar falando que, irmão, olha, está pedindo ajuda em oração, porque, vixe, o vaso não é vaso, não. Então, amém? E só para finalizar, eu sei, né, pastor? Gálatas, no livro de Gálatas, no capítulo 5, eu sei que todos nós somos cristãos e a gente conhece a palavra de Deus, mas Paulo ele vai dizer assim, ó, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se vós sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos declarei, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você vê que a ira e a inveja, ela está ligado à obra da carne, que está ligado à amargura. Por isso que na hora que eu falei que quanto mais amargurado, quanto mais sentimentos ruins você tem, mais longe de Deus você fica. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Só que o fruto, ele é algo que ele demora para nascer, porque primeiro se planta a semente. Na verdade, primeiro se trabalha na terra, depois se planta a semente, depois se rega, depois o fruto nasce. Então, assim, ninguém é perfeito, mas Deus ele nos aperfeiçoa a cada dia mais. E a gente vai ver aqui no finalzinho de... Voltando lá para Eliseu, capítulo 4, versículo 31. Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele. Ele trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Você vê que Eliseu, ele entrou no quarto, ele trancou a porta e ele orou a Deus. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os seus olhos, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e a se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ela, e disse a ela: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou aos pés, e se inclinou à terra, e tomou o filho, e saiu. O menino, ele voltou à vida dentro do quarto. O menino que Elias reviveu voltou à vida dentro do quarto. A filha de Jairo também voltou à vida. Então, o que nós devemos fazer, como eu disse, há situações que é só dentro do quarto, é só você e Deus. Eu não sei o que é, mas você sabe, porque assim como Eliseu prometeu para aquela mulher que ela teria um filho, naquele tempo determinado,
e segundo a palavra de Deus, segundo o profeta aconteceu, aquilo que Deus te prometeu, segundo a palavra dele, vai se cumprir, assim como o do menino, no tempo determinado. Talvez você acredite que esteja morto, porque ainda não aconteceu, mas não, o tempo provavelmente não chegou. Só que também existe algo dentro de nós que a gente precisa tirar. Talvez seja isso também que os irmãos não estejam chegando àquilo que precisa mudar. Quando a irmã Mariana pregou aqui, que ela começou a trazer as barreiras que tinha que quebrar, ela falou muitas barreiras, e uma delas ela falou do medo. E eu vou falar que eu quase mandei mensagem para o pastor para falar que eu não queria pregar por conta do medo. E às vezes o pastor coloca a gente na escala, ou às vezes Deus promete algo para a gente, ou às vezes a gente fala que vai fazer e Deus me chamou para pregar mesmo, eu vou pregar, mas chega no dia, você fica com medo. Então, a gente tem que entregar esse medo, a angústia, o desespero, seja aquele sentimento que você não está conseguindo lidar com ele, para poder viver aquilo que Deus tem para você. Porque se a gente não conseguir quebrar as barreiras que nos impedem, que muitas das vezes é a gente mesmo que constrói, às vezes tem um muro na sua frente que foi você que levantou, não foi ninguém. Foi você que foi levantando, colocando tijolo, teve o trabalho de ir lá, pegar a massa, colocar tijolo por tijolo. E agora você olha e fala assim, nossa, mas esse muro está tão grande. Mas é só você ter fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.